dando continuidade, né, na aula anterior nós trabalhamos sobre, dentro da disciplina, né, bases neurológicas e epistemológicas da aprendizagem, e trabalhamos sobre como aprendemos. Então esse aprender, baseado em vários estudiosos, em Piaget, Vygotsky, Valon, Luria, cada um tem a sua, defende, né, a sua teoria. E aí nós conversamos um pouco sobre isso, sobre a questão do cérebro, né, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E nesse segundo bloco nós vamos dar uma continuidade com relação a esse assunto. Na verdade, no momento atual que nós estamos vivendo, a gente percebe com a questão da BNCC realmente sendo totalmente regulamentada, né, e aplicada desde 2020 para cá, né, que ela começou realmente a sua verdadeira efetivação. Isso nos deixa muito felizes, porque a criança que ela for trabalhada, né, desde pequena, dentro das suas bases, para essa questão de estímulos nas bases neurológicas, ela vai ter um aprendizado bem mais interessante. E por que eu digo que isso é importante? Porque no momento atual nós temos vários profissionais que são técnicos, mas a sua questão emocional ela deixa muito a desejar. Inclusive, no momento que nós estamos vivendo, no momento atual, a gente fica impressionado com os indicadores. Eu estava lendo uma reportagem onde ela falou que hoje 50%, né, de um curso até na área de gestão das emoções, 50% da população brasileira ou já teve ou vai ter ansiedade, né, e 72% dos professores, né, estão com alguma questão de saúde mental. Então isso é muito preocupante, esse momento que a gente está vivendo. Então uma criança que ela foi trabalhando desde pequena, a trabalhar essa questão bem direitinho das suas competências socioemocionais, com certeza ela vai ser um adulto que ela vai ter menos risco de sofrer o que nós hoje atualmente sofremos, exatamente em virtude, lá na nossa base, na nossa primeira infância, a gente não ter sido tão bem trabalhar essas nossas bases neurológicas, né? E aí quando a gente fala do cérebro, o nosso cérebro, ele tem os dois hemisférios, como eu falei no bloco anterior, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, na maioria das pessoas, ele é o responsável pela linguagem, né, e pela questão da nossa memória. E o direito, ele vai refletir o seu lado esquerdo. Então, por exemplo, por que a gente tem que ter cuidado quando uma criança sofre alguma queda? Quando a criança tem uma pancada na sua cabeça, por que a gente tem que ter cuidado se a criança ou ficou sonolenta, ou se ela vomitou, ou se ela ficou muito quietinha? Por que a gente tem que ter esse cuidado? Porque às vezes a pancada na cabeça, ela vai refletir ou na sua visão, ou na sua oralidade, né? Eu até aqui dando depoimento de uma pessoa muito próxima a mim, que ela um dia caiu e dessa queda criou-se um nódulo. E o nódulo dela foi exatamente no lado do hemisfério esquerdo, onde ela foi comprometer totalmente a sua linguagem. Então, por mais que foi feita a cirurgia, que se tirou o nódulo, ela não conseguiu mais falar e ter seus movimentos motores como antes. Então, a importância dessa questão da gente ter esse conhecimento, né? Por conta de toda essa necessidade que nós temos, quando eu falei no bloco anterior, essa questão do desenvolvimento do ser humano no todo, né? Então é muito importante porque a nossa mente, ela que vai comandar todo o nosso corpo. Então, se eu tenho essa questão dos estímulos bem feitos, né, dessas bases sendo bem desenvolvidas, professora, como é que eu vou estimular uma criança para as bases neurológicas dela estarem sendo bem desenvolvidas? Através do brincar. Né? Então hoje nós temos os direitos de aprendizagem da criança, que é o que? É o brincar, é o participar, é o conviver. E dentro dessas brincadeiras, que às vezes os pais acham que uma criança na educação infantil ela vai só brincar, mas esse brincar tem um grande significado. E aí se você trabalha esse ser humano no todo, e lá na frente você percebe algo diferente nele, você vai ter condição de estar aplicando, que é o que a gente vai adentrar no próximo bloco, sobre realmente a verdadeira avaliação e intervenção psicopedagógica. Então eu preciso compreender esse desenvolvimento para poder lá na frente eu fazer essa avaliação, né? Então esse bloco era praticamente, nós íamos falar um pouco sobre isso e continuaremos com o terceiro bloco, onde a gente vai fechar. Nós vimos no primeiro toda a questão da formação, do desenvolvimento. Agora nós falamos mais um pouco sobre a questão do cérebro,
E fecharemos no bloco 3 já com a questão, quer dizer, o ser nasceu, ele foi crescendo, ele foi sendo trabalhado, ele foi sendo observado e chegou um momento que esse ser humano precisou de uma avaliação. Então, nós vamos fechar no bloco 3 com a parte da avaliação psicopedagógica. Muito obrigada.